Sabe aqueles dias em que parece que um mundo inteiro decidiu desabar em cima da gente? Pois é, aquele era exatamente o dia dela. Ela caminhava pela calçada molhada, com o vento frio batendo no rosto e a sensação pesada de que nada dava certo. O nome dela era Laura Thompson, mas naquele momento ela se sentia tão pequena que parecia quase invisível entre as pessoas apressadas que passavam. O céu estava cinzento, carregado, quase refletindo exatamente o humor dela. O casaco já não segurava mais o frio, e o cabelo preso às pressas soltava mechas no rosto. Mas o que realmente pesava não era a temperatura, era o coração. Naquela manhã ela havia perdido o emprego. Depois de semanas dormindo mal, dividindo seu tempo entre o trabalho e cuidar da mãe doente, Laura chegou atrasada de novo. Nem foi muito, 17 minutos. Mas para o antigo chefe dela isso era uma sentença final. "Laura, precisamos de alguém confiável", ele tinha dito, sem levantar a cabeça do computador. Ela tentou explicar pela terceira vez sobre as crises de glicemia da mãe, sobre as noites viradas, sobre o esforço absurdo que fazia para dar conta de tudo. Mas ele nem ouviu. Só assinou o papel e entregou para ela. E pronto. Assim, com uma caneta e zero empatia, ele destruiu o pouco que ainda sustentava a vida dela. Enquanto caminhava agora, com a pasta de documentos apertada contra o peito, Laura tentava controlar a respiração. "Calma, respira. Vai dar tudo certo", ela murmurava, mas nem ela acreditava. A verdade é que estava cansada. Cansada de tentar, cansada de lutar sozinha, cansada de fingir que era forte quando por dentro estava em pedaços. Ela parou num ponto da calçada onde uma árvore desfolhada oferecia um pouco de abrigo da garoa fina. Encostou-se no tronco, fechou os olhos e deixou a dor vir como uma onda. Era demais. O salário já não estava dando. As contas acumulavam. A mãe precisava de remédios caros. E agora, desempregada. Outra vez. Um nó apertou sua garganta. Ela abriu os olhos devagar, respirando fundo, tentando achar algum motivo para continuar. Qualquer motivo. E foi aí, exatamente aí, que algo chamou sua atenção. Do outro lado da rua, encolhidos sob a marquise de uma loja fechada, estavam um homem e uma criança, os dois abraçados, tremendo, tentando se proteger da chuva e do vento. A menina, pequena, talvez uns 5 anos, esfregava as mãozinhas frias no rosto vermelho. Laura ficou olhando por alguns segundos e, sem perceber, sentiu o coração dar um pequeno sobressalto. Até então, o dia tinha sido só sobre a dor dela, mas aquela cena mexeu com algo profundo, como se Deus estivesse sussurrando. "Você não está tão quebrada quanto pensa. Ainda tem algo dentro de você." Ela respirou fundo e deu um passo, sem saber que aquele passo mudaria tudo. Laura ficou alguns segundos parada na calçada, observando aquela cena que parecia quase um recado silencioso do destino. A chuva fina erguia um cheiro frio no ar e o vento balançava a roupa da menina, uma blusa leve demais para aquele clima. O homem, provavelmente o pai, puxava o casaco para cobrir os dois, mas dava para ver que estava molhado, gasto e insuficiente. A cada passo que Laura dava em direção a eles, seu coração apertava um pouco mais. Não era só pena, era identificação, porque aquele olhar perdido do homem, aquele cansaço nos ombros, ela conhecia bem demais. Será que eles estão esperando alguém? Ela pensou, tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo. Mas não havia malas, não havia mochila, não havia nada. Apenas a tentativa desesperada de parecer forte para a criança. Quando chegou mais perto, a menina levantou o rosto. Tinha os olhos grandes, castanhos, brilhantes pela mistura de frio e medo. E foi aquele olhar inocente pedindo apenas um mínimo de conforto que quebrou qualquer hesitação que Laura ainda tinha. Antes de falar qualquer coisa, ela respirou fundo. Não queria assustar, não queria parecer invasiva. Afinal, ela mesma ficaria desconfiada se um estranho se aproximasse assim. O pai percebeu a presença dela e se levantou levemente como se estivesse se preparando para se defender.
Ele não parecia agressivo. Parecia envergonhado. Oi, tudo bem? Laura começou, com a voz suave, quase tímida. O homem hesitou. Boa tarde, desculpe. Nós só estamos esperando um pouco a chuva melhorar. Laura olhou para cima. A chuva estava aumentando, não diminuindo, e o vento estava ficando mais forte. Ela sabia que aquilo era desculpa, não porque ele quisesse mentir, mas porque às vezes admitir a própria situação dói mais do que suportá-la. Eu moro aqui perto. É pequeno, mas é quentinho. Eu fiz sopa hoje. Se vocês quiserem se aquecer um pouco... O homem abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele apenas piscou rápido, como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou se era bondade demais para um dia tão cruel. Eu não quero incomodar, ele conseguiu dizer, com a voz rouca. Gente só tá passando por uns dias difíceis. Laura sorriu, mas era um sorriso gentil, quase triste. Quem não tá? Ela disse com sinceridade. Eu também não tô no meu melhor momento. A menina, que até então estava agarrada à perna do pai, deu um passinho à frente. Tem sopa? Ela perguntou baixinho, como se tivesse medo de pedir demais. Laura se abaixou devagar para ficar na altura dela. Tem sim, bem quentinha. E pão também. A criança mordeu o lábio inferior e olhou para o pai, como quem dizia, por favor. O homem suspirou derrotado pelo frio, pela fome e pelo olhar da filha. Ele assentiu. Se for mesmo ok para você, nós agradecemos. Laura levantou, sorriu e esticou a mão para a menina, que segurou sem pensar 2 vezes. A mãozinha estava gelada. Qual é o seu nome? Laura perguntou enquanto começavam a andar. Lily, ela respondeu baixinho. Lily, nome lindo, Laura disse. O pai caminhava atrás delas, tentando parecer firme. E o seu? Ele perguntou. Laura, ela respondeu. Mas pode me chamar de Lau? Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Sou o Michael, ele disse. E ali, naquela rua fria, entre chuva e destino, 3 vidas começaram a mudar. Laura caminhava à frente, guiando Michael e a pequena Lily pelas ruas molhadas. Cada passo parecia estranho, como se estivesse fazendo algo que ela mesma não tinha planejado, mas que de algum jeito o coração sabia exatamente para onde estava indo. A chuva agora caía mais forte, respingando no rosto deles, e Lily apertava a mão de Laura com força, buscando calor e segurança. Quando viraram a esquina, Michael hesitou por um instante. Tem certeza? Ele perguntou, parando debaixo da varanda de um prédio. A gente não quer causar problemas para você. Laura virou para ele. A água escorria dos fios de cabelo soltos. Ela respirou profundo. Michael, se tem alguém causando problema para alguém aqui, é a vida causando para todos nós. Deixa eu ajudar. Ele olhou para o chão, claramente lutando contra o orgulho e a vergonha. Mas quando a menina tossiu baixinho, seu corpo inteiro mudou. Em segundos, o pai firme apareceu, aquele que faria qualquer coisa para proteger a filha. Ok, ele disse num sussurro. Só por hoje. Laura assentiu e abriu o portão do prédio antigo. O corredor cheirava a madeira molhada e café recente dos vizinhos. Lily olhava tudo com olhos enormes, curiosos, como se estivesse entrando em outro mundo. Subiram um lance de escadas rangentes e Laura destrancou a porta do seu pequeno apartamento. Entra, não repara na bagunça, ela disse, meio envergonhada. Mas para Michael, não havia bagunça nenhuma. Assim que a porta abriu, um calor suave os envolveu. Um cheiro de sopa, alho, tomilho. Uma luz amarela vinda da luminária da sala dava ao ambiente uma sensação de lar, verdadeira, acolhedora, humana. Lily soltou um "uau" baixinho, encantada com os livros empilhados, as fotos na parede, o cobertor macio jogado no sofá. É simples, ela comentou, mas é meu. Michael balançou a cabeça. É incrível, obrigado de verdade. Laura deixou a mochila no canto e se apressou para a cozinha.
Vou esquentar a sopa. Tirem os casacos, por favor. Vocês devem estar congelados. Enquanto ela mexia a panela, ouviu passos cuidadosos atrás dela. Virou-se e viu Lily observando o fogão com enorme concentração. Tá fazendo barulho de borbulha, ela disse, sorrindo tímido. Laura riu, abaixando o fogo. Exatamente, sinal de que tá ficando deliciosa. Michael estava atrás, arrumando o casaco molhado na cadeira. Mas o que chamou a atenção de Laura foi o jeito como ele olhava para a filha, um olhar cheio de amor e culpa ao mesmo tempo. Ela reconhecia aquele misto, o peso de querer dar mais e não conseguir. Vocês vão ficar bem, Laura disse sem pensar. Michael ergueu os olhos, surpreso com a segurança dela. Tomara, ele respondeu. Quando serviu a sopa na mesa, Lily se acomodou numa das cadeiras altas balançando as pernas. Na primeira colherada, soltou um suspiro tão sincero que fez Laura rir. Tá gostosa? É a melhor sopa do universo, ela declarou com a boca cheia. Michael tomou um gole e encarou Laura. Você não tinha obrigação nenhuma de fazer nada disso. Laura encolheu os ombros. Eu sei, mas às vezes é nos dias ruins que a gente mais entende como alguém faz falta. Ele ficou em silêncio. Um silêncio cheio de significado. Ali, naquela mesa pequena, entre vapor de sopa e roupa secando, algo começou a se formar. Tímido, frágil, mas real. Algo que nenhum dos três ainda entendia. E que mudaria tudo. Depois do jantar, a atmosfera no apartamento mudou de um jeito que Laura não esperava. O frio lá fora continuava forte, a chuva batia na janela como pequenos dedos impacientes, mas ali dentro o ar parecia mais leve, mais quente, quase vivo. Lily, com as mãos pequeninas segurando a tigela ainda quente, terminou a sopa e deu um sorriso que iluminou o rosto dela. Isso aqui é melhor que comida de festa, anunciou, como se estivesse revelando um segredo importante. Laura riu do jeito espontâneo que já não lembrava mais como era. É só sopa, Lily. A menina balançou a cabeça com convicção. Não, é abraço por dentro. Michael riu baixinho. E foi só aí que Laura percebeu há quanto tempo aquele homem não sorria de verdade. Assim que acabaram, Laura se levantou para lavar a louça, mas Michael rapidamente colocou a mão sobre a dela, impedindo. Deixa que eu faço. Já fez muito por nós. Ela tentou protestar. Mas é só... Laura, ele disse num tom gentil. Por favor. E havia algo naquela voz. Uma mistura de gratidão, exaustão, reencontro com o mundo, que fez ela simplesmente assentir e se afastar. Enquanto lavava os pratos, Michael mexia no armário para pegar um pano, e ao puxar a gaveta, ela enganchou um pouco. Ele observou o mecanismo, inclinou a cabeça e em poucos segundos começou a ajeitar a estrutura com cuidado. Laura cruzou os braços e o encarou com uma sobrancelha arqueada. Você conserta tudo, é isso? Ele riu um pouco. Quando a vida fica grande demais para arrumar, a gente tenta ajeitar o que consegue com as mãos. Aquela frase ficou ecoando nela por alguns segundos, porque ela sentiu, lá no fundo, que aquilo também a descrevia. Na sala, Lily explorava a caixa de lápis de cor que Laura guardava há anos, mas quase nunca usava. A menina se acomodou no tapete de bruços, apoiando os pés descalços no chão, tão à vontade como se já fosse parte da casa. Você desenha? Laura perguntou. Uhum. Lily respondeu sem tirar os olhos do papel. Desenho tudo que eu quero que fique perto de mim. Laura ficou em silêncio. Essas palavras atingiram mais fundo do que deveriam. Alguns minutos depois, Lily levantou com algo nas mãos. Toma! Laura se ajoelhou. Era um pequeno presente feito ali, naquelas poucas horas juntas. Um anelzinho improvisado com um fio verde e duas contas tortas totalmente desalinhadas. Fiz pra você, porque você sorriu pra mim. Laura colocou a mão na boca, engolindo o nó na garganta. Ninguém dava algo pra ela assim há muito tempo. Obrigada, Lily. É a coisa mais bonita que já recebi. A menina sorriu com orgulho e voltou para o tapete. Já era tarde quando Michael fechou a janela e ajeitou um cobertor no sofá. Eu durmo aqui. Lily pode dormir na sua cama, se você permitir. Claro,
Laura disse. Ela fica mais confortável. Lily já estava deitada, abraçando o travesseiro como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Laura observou os dois por um instante. Michael cobrindo a filha com cuidado, Lily agarrando aquele acolhimento como um remédio, e o apartamento, silencioso, mas cheio de vida. Quando Laura apagou a luz, algo dentro dela acendeu. Não fazia ideia do que aconteceria no dia seguinte, mas naquela noite, por alguns instantes, ela sentiu que não estava mais sozinha. A luz da manhã entrou pelas frestas da cortina como linhas douradas, finas e silenciosas. Laura abriu os olhos lentamente, sentindo o corpo mais leve do que na noite anterior. Por alguns segundos, ela nem se lembrava das preocupações, nem das contas, nem da demissão. Apenas respirou. Mas então, algo estranho a atingiu. O apartamento estava quieto demais. Nada de risadinhas, nada de passos pequenos, nada do som de Michael ajeitando alguma coisa. Um silêncio que não combinava com a noite anterior. Com o coração apertando devagar, Laura se levantou e caminhou até o corredor. A porta do quarto estava entreaberta. Ela empurrou lentamente. A cama estava arrumada, o travesseiro batido, o cobertor dobrado com cuidado, quase com carinho. Lily! Ela chamou baixinho. Nada. Laura respirou fundo, tentando não se assustar, e caminhou para a sala. O sofá onde Michael dormiu também estava impecável. Cobertor dobrado, almofada ajeitada, como se ele tivesse se esforçado para deixar tudo perfeito antes de ir embora. Só havia uma coisa diferente sobre a mesa. Um pedaço de papel dobrado. E embaixo dele, algo branco, cuidadosamente colocado. Ela deu 3 passos lentos, com o coração batendo alto no peito. Pegou o papel primeiro. A letra era firme, masculina, bonita. Obrigado por tudo. M. Só isso. Nenhum sobrenome, nenhuma explicação, nenhum telefone. Um agradecimento curto demais para tudo que aquela noite tinha significado. Ela sentiu o estômago afundar, mas foi quando abriu o pano branco, um pequeno lenço, que o golpe veio de verdade. Dentro havia um desenho infantil, mas feito com tanto amor que parecia vivo. Ela reconheceu na hora a figura de uma mulher loira, ela, sorrindo. Do lado, uma menina de vestido, segurando a mão de um homem alto, de casaco longo. Os 3 juntos, de mãos dadas, embaixo de um céu cheio de estrelas coloridas. Lily havia desenhado uma família, e Laura era a parte dela. O impacto foi tão forte que ela precisou sentar. Segurou o desenho com as 2 mãos, como se fosse algo frágil demais para existir. Por que vocês foram embora assim? Mas no fundo, ela sabia por quê. Ele não ia. Ele precisava proteger a filha daquele mundo horroroso. E o mundo horroroso era onde eles moravam. Queria incomodar, não queria impor, não queria fazer parte da vida dela mais do que já tinha feito. Talvez estivesse tentando proteger a filha. Talvez estivesse tentando se proteger. Talvez tivesse medo de que alguém tão gentil quanto Laura fosse boa demais para ser verdade. Laura fechou os olhos, respirando fundo para não desmoronar. Era só uma noite simples, de sopa e desenhos, mas ela sentia que tinha vivido algo que não sabia explicar. E agora, com o lenço e o desenho nas mãos, percebeu algo que custava admitir. A presença daqueles 2, em tão pouco tempo, tinha preenchido um vazio que ela nem sabia que existia. Aquele bilhete, aquele lenço, aquele desenho, era tudo o que restava deles. Mas o que ela não sabia ainda é que aquele não era o fim, era só o começo. Os dias seguintes foram uma mistura amarga de silêncio e realidade batendo em cheio. Laura acordava, olhava para o desenho na geladeira, prendia a respiração e seguia com a rotina. Uma rotina dura, pesada, que parecia sugar o pouco de força que ainda restava dentro dela. Ela imprimia currículos, caminhava por horas, batia de porta em porta,
cafeterias, lojas, escritórios pequenos, grandes, agências de tudo quanto era tipo. Mas a resposta era sempre igual. Estamos completos. Não estamos contratando. Precisamos de alguém com mais disponibilidade. Deixe seu currículo e a gente liga. Só que nunca ligavam. A cada não, Laura sentia uma pontada que ia muito além da necessidade financeira. Era uma pontada que machucava a autoestima, a coragem, o senso de valor. Ela já não sabia se era uma candidata ruim ou se tinha sido o mundo que tinha se tornado cruel demais. E à medida que os dias passavam, os problemas aumentavam, o dinheiro diminuía, as contas acumulavam, os remédios da mãe acabavam rápido demais, e aquilo machucava mais que tudo. Numa tarde cinzenta, uma daquelas em que o vento parece empurrar a pessoa de volta para casa, Laura recebeu uma ligação que fez o chão sumir debaixo dos pés. Era do hospital. Seu nome é Laura Thompson? A voz perguntou, séria. Ela congelou. Sim, o que houve? É sobre sua mãe. Ela sofreu um pequeno episódio cardíaco, está estável, mas precisa vir. Laura largou tudo e correu. Correu pelas ruas como se estivesse fugindo do próprio destino. Chegou no hospital sem ar, com o coração disparado. A enfermeira explicou tudo. A mãe estava bem, mas precisava de observação, exames, remédios, todos caros, muito caros. E tudo aquilo começou a girar na cabeça de Laura. As contas do mês, o aluguel, o supermercado, os eletrônicos atrasados e agora, despesas médicas. Quando saiu do hospital, a tarde já estava escura. O céu parecia pesar sobre ela. Cada passo parecia custar esforço demais. Ela caminhou até em casa completamente exausta, por dentro e por fora. Quando entrou no apartamento, deixou a bolsa cair no chão. O silêncio ali dentro era tão profundo que parecia amplificar cada batida do próprio coração. E então, ela viu, na geladeira, o desenho de Lily, e logo ao lado, o bracelete torto feito com arame verde. Era tão simples, tão feio, tão bonito, tão cheio de significado. Laura ficou parada em frente à geladeira por longos segundos. Seus olhos arderam, suas pernas tremeram, e sem aviso, ela caiu de joelhos no chão da cozinha. O choro veio como uma tempestade que ela vinha segurando há semanas. Choro de medo, de cansaço, de exaustão, de sentir que nada dava certo, mas também de saudade, saudade de uma noite em que ela se sentiu útil, saudade de uma criança que a abraçou como se ela fosse especial, saudade de um homem que olhou para ela com respeito, algo raro na vida dela. E ali, chorando no chão frio, Laura falou algo que nunca tinha dito em voz alta. Eu não quero desistir, eu só não sei mais como continuar. O desenho permaneceu preso na geladeira, imperturbável, como um lembrete silencioso, e o bracelete, torto e verde, continuava ali, resistindo, mesmo quando ela não conseguia. O que ela não sabia é que o destino estava prestes a bater na porta dela de novo, e dessa vez seria impossível ignorar. Na manhã seguinte, Laura acordou com os olhos pesados e a cabeça latejando. Tinha dormido no sofá, encolhida, abraçada a um cobertor que não conseguia aquecer os pensamentos. Ela respirou fundo, levantou devagar e tentou, como sempre, se recompor. Rotina, fé, resistência. Era tudo o que restava. Ela foi até a cozinha para preparar o café e, como sempre, encarou o desenho de Lily. Aquelas mãozinhas coloridas segurando a dela pareciam dizer, não desiste. Laura estava prestes a pegar a cafeteira quando o celular vibrou no balcão. Número desconhecido. Ela franziu o senho. Pensou em ignorar. Provavelmente cobrança, propaganda ou mais uma recusa. Mas algo dentro dela, talvez a mesma intuição que a fez ajudar Michael e Lily naquela noite, a fez atender. Alô? Bom dia. A senhora é Laura Thompson? A voz foi firme, profissional. Ela se ajeitou. Sou eu. Quem está falando? Aqui é Sarah, do hospital. Departamento de Recursos Humanos da Westbrook Corporation. Nosso CEO solicitou uma reunião com você. Amanhã, às 10 horas.
Laura sentiu o ar sumir por alguns segundos. Westbrook. A empresa que a demitiu. A empresa que a descartou sem pensar. A empresa para a qual ela jurou nunca mais olhar na cara. Desculpe, deve haver um engano. Eu não trabalho mais aí. Sim, estamos cientes. Então, por que? A mulher interrompeu com suavidade. Ele pediu você. Pelo nome. Amanhã, no 28º andar. Compareça, por favor. Antes que Laura pudesse resistir, a ligação foi encerrada. Ela ficou parada, segurando o celular com a mão trêmula. As palavras ecoando na cabeça. Ele pediu você. Pelo nome. Quem? Por quê? O que ela tinha feito? De repente, o peso das dúvidas começou a sufocar. Talvez estivessem a acusando de algo. Talvez quisessem processá-la por ter guardado arquivos do trabalho. Ou pior, talvez o novo CEO fosse ainda pior que o antigo. Mas por que pedir por ela? Pelo nome? E tão diretamente? Laura sentiu o coração acelerar. Caminhou em círculos pela sala. Se sentou. Levantou. Sentou de novo. Até que seus olhos, inevitavelmente, se prenderam na geladeira de novo. O desenho. Aquela mulher sorrindo no papel, de mãos dadas com Lily. E então, um pensamento atravessou sua mente como um raio silencioso. Não. Não podia ser. Ou podia. Será que... A voz dela falhou. Era uma hipótese absurda, improvável, mas não impossível. Ela passou a mão no rosto, respirou fundo e tomou a decisão que mudaria tudo. Ela iria. Mesmo com medo, mesmo sem entender nada, mesmo com o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela garganta. No dia seguinte, Laura acordou antes do sol. Tomou banho com água fria para acordar a coragem. Prendeu o cabelo. Vestiu a melhor roupa que tinha. Simples, mas limpa e passada. Ensaiou 1000 possíveis explicações e desculpas no espelho. Quando entrou no metrô, o trem sacolejando parecia acompanhar os batimentos acelerados dela. 28º andar. CEO. Pedido pelo nome. Enquanto o elevador subia, o vento do ar-condicionado fez suas mãos ficarem ainda mais geladas. Cada número que acendia era um golpe seco no estômago. 24. 25. 26. 27. O 28 iluminou. A porta abriu e Laura deu um passo para dentro daquele corredor silencioso, luxuoso, brilhante. Um mundo totalmente diferente do dela. Mal sabia ela que o destino estava prestes a tirar a máscara. Quando a porta do 28º andar se abriu, Laura sentiu como se tivesse entrado em outro universo. O ambiente era silencioso, elegante, cheio de vidro, madeira cara e obras modernas que pareciam valer mais do que todos os móveis do apartamento dela juntos. Um aroma, leve de café e perfume amadeirado, preenchia o ar, deixando tudo ainda mais intimidante. Ela respirou fundo. Só entra. Anda, Laura. Não desmaia agora, murmurou para si mesma. Uma recepcionista impecável, com um sorriso treinado, se levantou. Bom dia. Você deve ser a senhorita Thompson. O CEO está aguardando. Pode seguir por aqui. A cada passo, o som do salto de Laura ecoava pelo corredor, misturando-se com o pulsar forte do coração. O que aquele homem queria com ela? Será que estavam sendo chamada para uma humilhação pública? Será que tinham descoberto algo que ela nem sabia que podia dar problema? Mas antes que pudesse alimentar mais pensamentos torturantes, a assistente abriu a porta do escritório principal. E então, tudo parou. O mundo ficou mudo. Laura congelou no batente. O escritório era gigante, com janelas do chão ao teto, mostrando a cidade inteira. A luz da manhã entrava como ouro líquido. E lá, no centro, de costas para ela, estava a silhueta de um homem alto, de terno azul marinho impecável. O homem se virou, e o choque fez Laura perder o ar por completo. Era o Michael. Michael!
O homem que ela acolheu na tempestade. O pai que cuidava da filha com o casaco rasgado. O homem que dormiu no sofá dela. Ele estava ali, no lugar mais poderoso do prédio. Imponente, elegante, totalmente diferente e totalmente o mesmo. Mas antes que ela conseguisse reagir, algo ainda mais inesperado aconteceu. Laura! Um foguete em forma de criança atravessou o escritório correndo com os bracinhos abertos. Era Lily, com o mesmo sorriso que iluminou a noite delas. Ela se jogou nas pernas de Laura, abraçando tão forte que fez a mulher cambalear. Eu sabia que você ia vir. O papai disse que talvez você viesse hoje, eu estava esperando. Laura piscou várias vezes, tentando entender o que estava acontecendo, tentando juntar todas as peças, tentando respirar. Michael caminhou até elas, sem pressa nenhuma, com aquele olhar que ela lembrava tão bem, aquele olhar cansado, mas gentil, e naquela manhã cheio de algo diferente, algo que ela não conseguia nomear. Ele parou bem em frente dela. Lily continuava agarrada na perna de Laura como um coala. Laura, Michael disse com uma voz firme, porém suave. Eu te devo muitas explicações. Ela quase riu ou chorou. Isso é pouco, sussurrou completamente atordoada. Michael respirou fundo, como se estivesse prestes a contar uma verdade difícil de carregar. Eu não estava apenas em uma fase quando você nos ajudou. Eu estava me escondendo do mundo. Depois da morte da minha esposa, eu abandonei tudo. Reuniões, conselhos, acionistas. Virei as costas para o que eu era. E quando comprei esta empresa, ainda não estava pronto para voltar a ser quem todos esperavam. Laura ouviu sem piscar. Naquela noite, ele continuou. Eu não era o CEO. Eu era só um pai, desesperado, tentando proteger a filha. E você abriu a porta sem saber quem eu era. Sem pedir nada. Sem medo, sem julgamento. Laura sentiu um nó na garganta. Eu não sabia, ela murmurou. Eu não fazia ideia. Michael sorriu, um sorriso pequeno, sincero, cheio de gratidão. Eu sei, e por isso eu pedi que te trouxessem aqui. Porque você salvou 2 pessoas naquela noite. E não faz ideia do quanto. Laura ficou em silêncio, as mãos trêmulas, as pernas fracas, e Lily abraçada a ela como se fosse parte da família. Finalmente, ela conseguiu perguntar. Michael, o que você quer comigo? Ele deu um passo à frente, um passo que mudaria tudo. Quero te oferecer uma segunda chance. E, talvez, quero te dar algo que ninguém nunca te deu antes. Um lugar onde você possa ser vista. O coração de Laura bateu tão forte que quase doeu. A vida estava prestes a virar de cabeça para baixo de novo, mas desta vez por um motivo completamente diferente. O escritório estava tão silencioso que Laura conseguia ouvir o próprio coração batendo. Ela ainda mal acreditava no que estava acontecendo. A pessoa que ela havia acolhido por puro instinto era agora o CEO da empresa que a demitiu. E mesmo assim, ali estava ele, olhando para ela com um tipo de respeito que ninguém mais tinha demonstrado. Michael respirou fundo antes de continuar. Laura, eu quero que você trabalhe comigo, mas não como recepcionista. Eu vi quem você é naquela noite. Eu vi sua força, sua empatia, sua capacidade de enxergar dor onde os outros só enxergam problema. Eu quero alguém assim ao meu lado. Laura arregalou os olhos. Eu? Michael, eu nem terminei a faculdade. Eu não tenho experiência para... Ele levantou uma mão, interrompendo. Experiência eu ensino. Coração não. De repente, tudo ficou muito quieto dentro dela. Como se aquela frase tivesse apertado um botão que ela nem sabia que existia. Lily, sentada no sofá, balançava as perninhas e observava a cena como se já esperasse aquele desfecho havia muito tempo. Papai disse que você era especial.
Ela disse do nada, com aquele jeito espontâneo que só crianças têm. Laura sorriu, mas um sorriso tímido, quase inseguro. As palavras de Lily, tão simples, acertaram bem onde o coração dela estava rachado. Depois de alguns minutos respirando fundo, ela finalmente deu o primeiro passo para frente. Eu aceito. O rosto de Michael suavizou, como se aquele momento tirasse um peso enorme dos ombros dele. E assim, em poucos dias, a vida de Laura começou a mudar. Naquelas primeiras semanas, na Westbrook, ela sentiu um misto de alegria e medo. O cargo novo, coordenadora de bem-estar e suporte aos funcionários, era tão grande que parecia um terno 3 números acima. Mas ela aprendeu rápido. Observou, perguntou, escutou histórias de funcionários que também estavam passando por dificuldades. E, como sempre fez na vida, Laura escolheu cuidar. Mas cuidado não é escudo contra a maldade. Os comentários começaram discretos. Como assim ela virou coordenadora? Era recepcionista outro dia? Ah, tá. Deve ter um motivo bem pessoal para subir tão rápido. Ela ignorava, ou tentava. Mas um dia, passando pela copa, ela ouviu claramente: salvar o CEO da neve vale promoção agora. As palavras rasgaram. Laura entrou correndo no banheiro. Se trancou. Se apoiou na pia. Eu não deveria estar aqui. Talvez eles estejam certos. As lágrimas vieram quentes, doloridas. Mas antes que escorressem, alguém bateu na porta. Laura? Era Michael. Ela secou o rosto rápido, fingiu firmeza. Mas os olhos não mentiam. Vem comigo, ele disse. No fim de semana, os 3 foram ao parque. Lily correu atrás de pombos, gargalhando. Michael ficou sentado ao lado de Laura, observando a filha brincar. Você sabe qual é o maior problema dessas pessoas? Qual? Eles falam, mas não sabem. Não conhecem sua história. Laura baixou a cabeça. Talvez seja a hora de contar, Michael disse, olhando diretamente nos olhos dela. E eu vou estar lá, ao seu lado. Ela respirou fundo. Aquele era o tipo de apoio que ela não recebia há anos. O tipo de apoio que ela nem lembrava como era. E pela primeira vez desde a demissão, desde os dias de desespero, desde o choro na cozinha, Laura sentiu algo renascer dentro dela. Não era confiança plena. Era algo mais quieto, mais frágil, mas muito mais real. Era a esperança. O tipo de esperança que só aparece quando alguém finalmente enxerga quem você realmente é. A quinta-feira chegou como uma onda silenciosa. Laura acordou cedo, arrumou-se com as mãos tremendo e foi direto para Westbrook. O auditório estava lotado. Funcionários, gerentes, gente que ela nem conhecia pelo nome, todos curiosos. No fundo da sala, alguns cochichavam. É hoje. Quero ver o que o CEO vai inventar. Será que ela vai ser demitida de novo? Laura respirou fundo, com aquele velho medo apertando o peito. Mas então, ela viu Michael entrar. Ele não usava terno, não usava gravata. Apenas uma camisa simples, mangas dobradas, como se quisesse mostrar que aquele momento não era sobre poder, era sobre verdade. Ele subiu ao palco. O murmúrio cessou. O silêncio tomou forma. Quero contar uma história, ele começou, com a voz calma, porém firme. Uma história que mudou minha vida. No primeiro minuto, ninguém sabia que ele falaria de Laura, mas quando ele mencionou uma garota loira caminhando na neve, quando descreveu uma mulher cansada, exausta, ainda assim capaz de oferecer ajuda, os olhos de todos começaram a virar para ela. Mas então, Michael fez algo que deixou todo o auditório paralisado. Ele tirou do bolso um pequeno objeto verde, bem simples, feito de arame torto e 2 contas baratas. O bracelete. O que estão vendo aqui, ele disse, segurando o objeto como se fosse ouro. Não é lixo, não é brinquedo, é o que salvou minha vida e a da minha filha. Um choque atravessou a sala. Essa mulher, ele apontou diretamente para Laura, nos acolheu quando eu não tinha nada.
Ela não sabia que eu era CEO, não sabia meu nome, mas ela abriu a porta. Ela me deu um lar por uma noite. Ela deu esperança a uma criança que já tinha perdido demais. Laura sentiu os olhos arderem, os lábios tremerem, o coração quase sair do peito. E então, diante de todos, Michael continuou. Laura Thompson, você devolveu luz para minha casa, devolveu riso para minha filha e devolveu esperança para mim. Ele se ajoelhou. Gaspes ecoaram pelo auditório. Michael abriu uma pequena caixinha. O anel brilhava, simples, sincero, perfeito. Será que você aceita ser nossa família? Lily abraçou a perna de Laura, olhando para cima com olhos que imploravam e brilhavam ao mesmo tempo. Laura levou as mãos à boca. Chorava sem vergonha. Chorava por tudo que sofreu e por tudo que finalmente estava recebendo. Com a voz embargada, ela murmurou: sim, 1000 vezes sim. As pessoas aplaudiram, algumas choraram, outras filmaram. E naquele instante, Laura sentiu algo que nunca sentira antes. Ela era escolhida. Ela era amada. Ela era parte de algo. Alguns meses depois, frente a um lago ao pôr do sol, Laura caminhava de vestido branco, segurando a mão da mãe, agora saudável. No altar improvisado, com flores simples e vento leve, estavam Michael e Lily esperando por ela. E no pulso de Laura, não havia um buquê. Havia apenas o bracelete torto, verde, feito por uma criança numa noite de frio. Porque foi aquilo, aquele pequeno gesto, que começou tudo. Quando ela disse sim, Lily gritou: agora somos uma família de verdade! E eles riram e choraram, e se abraçaram como quem sabe que encontrou o lar definitivo. A vida havia sido cruel com Laura, mas o destino tinha preparado o presente mais lindo de todos. Uma nova vida, uma nova família e um amor construído no momento mais improvável. E tudo começou com uma porta aberta numa noite fria.